entrevista com o senhor Geraldo Ribeiro, da Calçados Opananque, realizada na quarta-feira, 18 de junho de 2008. Você pergunta e eu respondo. Não, tranquilo então. Senhor Geraldo, primeiro gostaria de uma apresentação do senhor, como o senhor veio a atuar nessa área, quanto tempo está na área, inclusive, e o porquê optou por atuar aí, nesse ramo de calçados. Bom, eu tenho uma história diferente de todo industrial. Eu não venho de família de sapateiro. Eu venho, de fato, de família de sitiantes, de agricultor, entendeu? Que era meu pai, era plantar café. Então, eu, quando me casei, trabalhei, inclusive, numa fazenda com um administrador, entendeu? Então, essa era o meu trabalho no começo. Mas como eu morava em Franca, ia todo dia para a fazenda e já tinha uma filha, então saía de madrugada, voltava de noite, estava uma coisa difícil. Eu deixei de trabalhar na fazenda e pedi ao Sr. Nelson Silveira, na época, que era o diretor-presidente do Pestalozzi, da fábrica, se me arrumava uma oportunidade lá para mim começar a entender o que era sapato. Então, foi dado a mim essa oportunidade. Então, eu entrei no Pestalozzi, eu ganhava R$500 por mês, 500 cruzeiros naquela época, e pagava 500 cruzeiros de aluguel. Então a gente já tinha uma filha, então a dificuldade foi muito grande. Muitas vezes a gente se sustentava pelo pai, pela mãe, pela sogra, que levava alguma. Então essa coisa de família, né? E então o que aconteceu? Então eu, dentro do Pestalozzi, eu procurei, você entendeu? Não só 8 horas, mas 10 horas, 12 horas que eu às vezes ficava lá dentro, absorver tudo que eu podia sobre sapato. Porque até aquele momento eu sabia que sapato era para pôr no pé, era para proteger o pé, você me entendeu? Das pessoas. Então ali foi o primeiro contato. Eu entrei na almoxarifado, fui aprender o que era couro, o que era, você entendeu? Aí depois eu vim pro corte para saber como é que cortava sapato com as peças, unia as peças. Depois eu fui para o pesponto. Quer dizer, tudo isso eu não fiz, mas eu observei e aprendi como tem que fazer, né? Bem feito, por exemplo. Então, isso me deu uma experiência que é muito grande. E tive a oportunidade, na época que eu estava lá, de conhecer uma pessoa que você já deve ter visto falar, ele até é um pouco polêmico, mas é um mão à cabeça, que é o Soprakush, entendeu? Não sei se você conhece. É um tchecoslováquio, hoje ele é brasileiro, entendeu? Mas é uma cabeça em calçados. Ele, inclusive, diz que Franca, dentro de 20 anos, não tem mais fábrica de sapato. Você me entendeu? Porque ele, como conhece o mundo inteiro, então ele vê as diferenças que hoje nós temos e que fora tem, né? Então essa pessoa, ele era o superintendente da fábrica, e ele me convidou e me transformou, na época, uma pessoa para acompanhar todas as amostras, todo o sapato novo que ia sair em produção no Pestalozzi, eu que tinha que acompanhar. Então essa foi a maior experiência que eu tive, porque eu recebi uma folha de papel com o desenho do sapato, e lá tinha forma, tinha gravata, tinha, você me entendeu? Então o modelista, igual nós temos o modelo aqui, desenvolvia na cartolina, entregava na minha mão o modelo, aí todo o acompanhamento, até colocar na caixa e etiquetar, ficava na minha mão. Então eu fiquei 1 ano fazendo isso. Então para mim foi a maior experiência, foi essa no Pestalozzi. Entendeu? Que ano que foi isso, mais ou menos? Faz uns 30, eu tinha Alexa, a minha filha estava com 1 ano, 2 anos,
nós estamos fazendo 37 anos, 35, entre 35 e 37 anos. Porque eu vou fazer 37 casado, uns 35 anos. E lá você permaneceu há quanto tempo? Lá eu fiquei 2 anos. E nesses 2 anos que eu fiquei lá, logo em seguida, essa pessoa, seu Pracucci, saiu do Pestalozzi, e na época a exportação estava em alta, e ele tinha uma certa amizade e uma ligação muito com o mercado americano, porque na época, inclusive, era uma das poucas pessoas que falava fluentemente o inglês, o alemão, o tcheco. Ele fala e escreve fluentemente 7 idiomas. Então, naquela época, a Franca estava descobrindo inglês, não tinha ainda pessoas no inglês, principalmente técnicos sobre calçados. E ele já tinha, e como já tinha diversas viagens lá no mercado americano, né, já conhecia, e nessa época uma das empresas americanas o convidou para que assumisse toda a produção que a empresa americana ia comprar no Brasil, ele fosse o coordenador. Aí ele me chamou do Pestalozzi para que eu fosse o homem de confiança dele nas fábricas. Qualidade, produção, amostra, tudo que fosse sair, ficava a meu cargo transferindo para ele, porque ele ficava mais no executivo e viajando, né? Então foi quando eu saí do Pestalozzi e dei um salto que ganhava 500, mas eu saí do Pestalozzi já ganhando 1.000, né? Mas já entrei na firma americana, por exemplo, ganhando já em dólar, né? E na época não existia nada no mundo melhor do que você ganhar em dólares e gastar em cruzeiro, né? Então você viu que a gente já deu uma melhorada boa, porque eu passei a ser remunerado pela empresa americana, né? Então foi uns 5, 6 anos de uma convivência muito boa. Só que dentro do esquema dele, ele foi convidado por uma multinacional para subir a empresa na área de calçados na Europa. Então ele teve que ir para lá e deixou todo o esquema aqui comigo. Então eu passei a trabalhar com o pessoal americano, né? Que na época o seu Pracucci tinha comissão, mas eu passei a ser salariado do americano, entendeu? Então não tinha comissão nas fábricas e recebia todo o salário deles, que era um salário bom na época, entendeu? Dava para mim me manter, para não passar necessidade, entendeu? Aí eu fiquei mais ou menos uns 15, 16, 20 anos, só trabalhando com essas empresas americanas. Nós chegamos a exportar daqui de Franca para os Estados Unidos mais ou menos 100 mil pares mês de sapatos. Muita coisa, né? Perto do que tem acontecido hoje em dia, né? E como se deu aí a construção da sua empresa, a Alpanamp? Essa é uma história que, inclusive, é interessante e ela é diferente de tudo que existe no setor. Por quê? Porque quando o dólar deu aquela paridade com o real na época, o cruzeiro novo, então ficou 1 por 1, né, tiraram 3,0 e toda essa política foi quando, inclusive, a exportação em Franca ficou quase a zero. Na verdade, que quem continuou e insistiu, quebrou ou fechou. Porque fábrica, muito difícil uma fábrica quebrar depois de um certo porte, depois dela de 5 anos estabilizada, quebrar com o mercado interno. Ela quebra com a exportação. É você insistir em exportar tomando prejuízo, pensando que está tendo lucro, mas está tomando prejuízo. Pode ver a história de Franca, as grandes empresas que fecharam não foi no mercado interno, não foi porque uma grande rede deixou de pagar a empresa,
foi um grande importador que deixou de pagar e que, você me entendeu? Por quê? Quando você está exportando com prejuízo, você vai no banco e fecha câmbio, você faz adiantamento. Então você tem que comprovar com documento, entendeu? Então vai sempre sobrando, está acabando, fecha mais um câmbio. Então essas coisas vai criando uma bolsa que depois não tem, entendeu? Eu não gosto de citar nome, mas faz a pesquisa, por exemplo, todas as fábricas grandes, entendeu? Nós tivemos uma agora, duas, entendeu? Insistiu muito com a exportação. Então eu fiquei praticamente sem trabalhar, porque praticamente a empresa americana deixou de vir para o Brasil, né? Começou a ir para a China, porque tudo que nós fabricamos hoje transformou para a China, Indonésia, Singapura. Então aqueles países asiáticos hoje dominam, principalmente a China, na área de calçado, né? E hoje fazem bem feito. Porque a China começou a fazer pesponto, só pespontar o cabedal, couro. Eles faziam e mandavam para a Itália montava para exportar para os Estados Unidos, entendeu? Muitos países, até o Brasil começou às vezes na época a comprar. O importador fazia o cabedal lá, mandava para o Brasil e daqui colocava solo e mandava para os Estados Unidos, né? Então quando eu falei, o que eu vou fazer? Aí nessa altura o seu Pracucci estava na Europa e me ligou numa noite, já era madrugada aqui, e eu atendi o telefone e ele falou, olha, eu estou com um programa aqui em Portugal e na Espanha. 1 milhão de pares de bota para a Rússia, em Portugal, e 7 fábricas, e 200 mil pares na Espanha. E eu preciso de uma pessoa de confiança que venha ficar aqui e tomar conta, e todo dia tem que visitar essas fábricas, checar a produção, checar a colagem, checar o acabamento, o couro, ver se o couro era o couro que estava combinado, era tudo forrado de lã, de carneiro, para a Rússia. Então, o que aconteceu? Imediatamente eu conversei com a Belmira, minha esposa, e ela falou, bem, não tem problema, né? Então foi aí que eu aceitei. Então, pela primeira vez eu fui para a Europa. Eu tinha ido umas 2 vezes para os Estados Unidos, mas a Europa ainda não tinha estado. E fui para Portugal. E em Portugal eu fiquei 1 ano e 6 meses na Espanha. Nesse período, a Belmira foi umas 2 vezes encontrar comigo, e eu vim uma vez, inclusive, para voltar. Né? Então foi uma dificuldade, porque a gente é muito ligado, então foi uma fase difícil, porque a falta da pessoa que você convive todo dia é muito difícil, né? E a gente tem uma afinidade por ser, inclusive, primos primeiros. Então a gente convive desde quando nascemos, né? Então eu fiquei 1 ano em Portugal, 6 meses na Espanha. E quando eu retornei, o programa acabou, eu retornei para o Brasil, eu trouxe comigo, debaixo do braço, um pé de sapato que eu observei lá, que era feito, costurado na sola, você me entendeu? E que era muito confortável, que eles chamavam de sapato confortável. E o Portugal fazia, não muito, mas fazia um volume para a Alemanha. Eu trouxe esse pé de sapato e aqui, quando cheguei, eu visitei diversas fábricas com o pé de sapato, porque eu não tinha fábrica e no momento eu não tinha condição de montar uma fábrica. Eu fui a diversas fábricas e todo mundo que olhou falou, isso não vende. Entendeu? De fato o sapato era um sapato feio, mas ele era extremamente confortável. Aí o que eu imaginei? Eu falei, bom, então já que ninguém quer fazer, então eu vou começar a fazer. Aí comecei a vender minhas coisas, entendeu? Carros.
terrenos. Então eu fiquei 2 anos e meio tentando desenvolver esse sapato. Até eu tenho uma história de agradecimento muito grande com o Amazonas, porque na época foi o Amazonas que acreditou nisso, porque até então nunca tinha sido feito no Brasil. Já tinham se tentado, mas não tinham conseguido, pela precisão que tinha que ser entre os furos da sola e o furo do cabedal, na costura manual, né? Só que no meu desenvolvimento eu melhorei esse sapato, quer dizer, eles lá quando eu trouxe fazia com couro vacum, couro grosso. Eu já inovei fazendo em pelica e mestiço, que era um couro de fazer roupa. Eles forravam com pano e eu forrei todo de couro. A palmilha deles era um reta. Aí o que eu fiz? Eu queria colocar uma palmilha que tivesse anatomia. Porque eu, como tenho um pé cavo, eu sentia falta de alguma coisa que me desse apoio no sapato, na curva do pé. Aí eu moldei a planta do meu pé e dei para o Amazonas desenvolver a primeira palmilha. Só que o Amazonas, ele conseguiu desenvolver a primeira matriz, olha, depois que eu retornei a Portugal, porque não conseguia. Nós ficamos um ano e meio tentando desenvolver a matriz para fazer a palmilha. Mas tudo que costurava ficava torto, não dava bico, ficava, né? Por quê? A sola não estica, o couro estica. Então tudo isso tinha que ter técnica. Como eu tinha deixado muitos amigos em Portugal, aí eu vendi e troquei, eu tinha na época um Santana, eu troquei numa Brasília e uma passagem aérea com um amigo meu que é de Batatais e tem uma agência de turismo, o Landemar e Turismo. Então eu voltei a Portugal e lá eu, como deixei muitos amigos, eu fiquei lá 13 dias e nessa oportunidade me deram tudo, um par de canão de sola para mim trazer para copiar, me deram forma, me deram 2, 3 modelos, você entendeu? Forma, eu vim com 330 quilos de excesso de bagagem. Então ali eu já estava praticamente vendendo quase tudo que eu tinha, que eu consegui em 25 anos de trabalho, né? 20 anos de trabalho. E cheguei no Brasil, peguei um par de sola de cada uma, levei no Amazonas e falei, olha, porque na época quem copiava as coisas era russo, né? Então eu falei, tem que fazer cópia russa. Hoje a gente fala cópia chinesa, né? Porque hoje quem copia é o chinês. Mas na época não, cópia russa. Então, Amazonas, dentro daquela sola, um par de cada número que eu trouxe, nós conseguimos fazer a primeira amostra dentro do conceito, né? Assim mesmo, a sola, ela ficou durante uns 3 anos, que nós só produzíamos ela tinha diversos defeitos, porque a furação tinha números que tinha que começar 1 ponto na frente, tinha números que tinha que começar 2 pontos atrás, entendeu? Porque no decorrer da produção, a gente via o que ficava torto, então, né? Para, pelo menos, você ter um sapato com o meio certo, né? E dentro disso a gente traçou um esquema de fazer sapato só branco. Era eu, minha esposa e um funcionário, nós tínhamos 2 modelos e fazia só branco. E eu colocava, todo final de semana, colocava no carro 50, 60 pares, que a gente podia ir durante a semana, e saía vendendo nas cidades que tinham hospitais. Então fui a Bauru, São José do Rio Preto, onde tinha os hospitais grandes, eu parava na porta do hospital, abria o porta-mala da Brasília, né, eu e a Belmira, e ali o médico ia saindo, você ia, eu vendia 30, 40 pares, nós íamos embora, entendeu? E participava muitas vezes, às vezes de congresso, e vendia 10 pares, ia num outro congresso,
Até um dia nós tivemos a oportunidade de participar de um congresso de odontologia, que é o Congresso Mundial, no shopping, no Ibirapuera não, onde a Francal e a Coromodas, a Iambi, no Iambi. Então nós fomos para o Iambi e era uma coisa assim para 40 mil dentistas. Nós tacamos o pau, produzimos sapato branco aí, que não foi brincadeira. Nós vendemos, nessa brincadeira nós vendemos quase 4 mil pares de sapato. Eu, a Delmira e meu sobrinho, o Zé Alexandre, o Jales, que é dentista também. Na época meu sobrinho era presidente da PCD aqui, então ele que coordenando tudo para a gente arrumar um espaço lá e levamos um caminhão de sapato, e foi uma loucura, entendeu? Então dali para frente nós vimos que nós estávamos certos, né? Só que depois do branco vieram pessoas que ligavam pedindo outras cores. Então, o que aconteceu? Nós achamos que nós estávamos corretos. Como também nós tínhamos um varejo aqui e nesse varejo às vezes aparecia pessoas com receita médica. Foi aí que nós abrimos o olho e criamos o Diabetics Line, Diabetic Shoe. Aí nós tivemos que desenvolver um sapato pensando mais, não no pé do diabético, mas um conceito que, sendo para diabético, é bom para todo mundo. Eu não sou diabético, mas estamos tudo com adoçante. Entendeu? Então, essa é a nossa preocupação. Então, aí não paramos mais. Quer dizer, se você vê a história, nesses 18 anos, a gente tem hoje 200 linhas, 200 modelos. Nós temos 30 linhas, né? Nós temos uma coisa, por exemplo, que depois de uns 8, 10 anos quase fazendo sapato de homem, a mulher que usava sapato de homem, o marido usava, comentava com a mulher, elas ligavam pra gente perguntando se a gente não tinha feminino. Aí eu perguntava, mas por quê? Não, meu marido usa e fala maravilhas desse sapato. Às vezes uma senhora, uma idosa. Aí começamos a desenvolver alguma coisa feminina. Hoje o feminino já passou o masculino. Mesmo porque nas lojas, na loja multimarcas, o sapato feminino é 6 a 7 pares por um. Enquanto vende 6, 7 pares de feminino, vende um masculino. Então aí a gente começou a crescer aos poucos, né? Nós tivemos o privilégio de ser e de ter na época ganho 3 anos, 3 feiras do Sebrae. Também devo isso ao Sebrae, que nos deu essa oportunidade de nos franquear uma feira, por exemplo, no Sul, foi a primeira. Eu ganhei lá 10 metros quadrados. E nessa feira nós fomos destaque, nós saímos na Globo, saímos em todos os canais de televisão. Por quê? Porque nós chegamos com um conceito novo, um produto novo, um produto que o cara punha no pé e ele sentia que de fato aquele produto tinha algo diferente de tudo que ele já tinha visto. Então ele comprava 12 parzinhos, 10 parzinhos, você me entendeu? E muitas vezes, como houve, por exemplo, nessa feira, uma pessoa de uma rádio me questionou e disse, olha, assim, até ironicamente, o que tem esse sapato de anti-estresse? Falei, meu amigo, você compra um par de sapatos e vai a São Paulo, aonde você vai em determinados lugares que você não pode andar de táxi e não pode andar de carro. Então você chega no hotel, põe um terno no outro dia, levanta cedo, pega um táxi, põe o sapato novo no pé e a pessoa te larga ali onde é o Banesco e ali você tem que andar para todo... Igor, atende para mim. Você tem que andar para todo lado
Você vai um quarteirão para cá, 2 para lá, 3. E esse sapato te machucando, apertando o calo, fez bolha atrás no pé, você me entendeu? Como é que você está no final do dia? Ele falou, estou estressado. Eu falei, essa é a nossa proposta. Agora, se você tiver um estresse na cabeça, você tem que ir no médico e tomar remédio para a cabeça. É isso, sapato nenhum do mundo cura. Né? Então foi aí que surgiu a Opanang. O anti-stress, por exemplo, que acompanha hoje desde o começo, foi que quando eu comecei a produção, eu tinha um irmão que era dentista, que morreu em um desastre de automóvel, Alfredo, e esse moço só usava Giacometti, que é um sapato, na época, e hoje eu considero o sapato mais macio do Brasil. Entendeu? O meu é o mais confortável do mundo. O Elcio sabe disso. Eu uso esse slogan há muito tempo. E ele usa o mais macio do Brasil. Então, eu fiz e ele usou um sapato também feito no mesmo couro do Giacometti, que era mestiço, branco. Ele começou a usar no consultório, gostou. E um dia a gente se encontrou, ele passou por aqui, ele passava sempre. Aí eu perguntei, e o sapato? Ele falou, espetacular. Inclusive eu cheguei em casa no outro dia e deitei, fui ver televisão, fiquei lá vendo televisão e de repente, quando eu acordei no outro dia, eu estava de sapato no pé. Falei, então, é super confortável. Ele falou, não, isso é anti-estressante, entendeu? Aí que surgiu o anti-estresse. Aí nós registramos anti-estresse, estresse, zero estresse, estresse mania, entendeu? Dentro do conceito Opanang anti-estresse. Então nós registramos todas essas derivadas de estresse, entendeu? Que hoje, por exemplo, quem copia a Opanang e quem tenta fazer o produto igual nós, copiando até os defeitos, eles, como não pode usar anti-estresse, usa anti-estafa, anti-doutor pé, anti-cansaço, anti-fadiga. Então tem um monte de anti aí em cima do conceito de anti-estresse, você me entendeu? Mas direcionando o que a gente criou, que foi uma criação praticamente inovadora na área de calçados, né? A nível de Brasil, isso foi. Tudo que a gente faz e tudo que a gente pensa em fazer, todos os dias é dia de melhorar a qualidade. Então, por isso que nós atingimos um ponto tal, nesse estilo de sapato, que hoje a gente inovou, a gente criou novas costuras. Dentro da mesma construção nós criamos novas, você entendeu? Novas, que não é feito fora do Brasil, criado aqui, não foi coisa que a gente buscou lá e copiou. A primeira ideia, sim, mas eu já fiz melhor. O duro é que quando a pessoa copia a gente, ele não copia para ser melhor, ele copia para te atrapalhar. Muitas vezes a pessoa tem uma fábrica e ele faz um sapato há muitos anos e ganha dinheiro naquele sapato. Mas acontece o seguinte, ele vê que você está ganhando dinheiro, então ele faz um mais barato, vender sem nota, para te atrapalhar, mesmo que ele não ganhe dinheiro. Que é a cabeça da maioria do industrial. Entendeu? Então isso daí é mal. Você pega um sindicato, por exemplo, que nós temos 700 indústrias, se você for lá, tem 180 sócios, 150 sócios. É um absurdo isso. Nós já éramos para ter a nossa sede. Não é próprio lá? Não. Nós ganhamos um terreno da prefeitura aqui, ó, em frente ao Galo Branco, que era para fazer uma sede maravilhosa ali, ó. Até hoje, ó, não saiu do papel. Por quê? Porque eu não achei 30 empresários em Franca que me desse R$1.000 por mês. Estava pronto. 30 mil, eu ia todo mês gastar 30 mil.
Já estava pronto. Pronto, era maravilhoso. Aí eu fiquei desistir também, falei, não, sou sócio, pago, entendeu? Então, essa e outras coisas que você vê que a indústria de Franca é um pouco... Enquanto que você vê Jaú, Birigui, entendeu? Os sindicatos hoje vieram depois de Franca, são tudo centro próprio. Você pega, por exemplo, Nova Serrana, tinha uma tão fechado que você pegar e chegar em Nova Serrana e pedir uma busca e apreensão de alguma coisa que eles estão falsificando, porque lá eles fazem muito, né? O juiz geralmente não dá. O próprio juiz protege o parque. Entendeu? Você está falando aí desses desenvolvimentos, dessas inovações. Queria que o senhor falasse um pouquinho para justamente como são feitos isso, esses novos projetos, como que é pensado. Bom, hoje eu já não sou sozinho, hoje eu tenho 2 filhos, o Igor, inclusive, ficou no desenvolvimento e marketing, e o Weiner assumiu a parte de produção, essas coisas, você entendeu? Layout de fábrica, né? Ou muda uma máquina, compra. Então isso daí ficou mais. E eu fico sempre, hoje, na palavra final. Pode, não pode, vamos em frente, você entendeu? Então hoje ficou desse jeito. E o Igor tem umas boas ideias. Nós estamos levando para a feira hoje, nessa construção, que é inédito no mundo, um sapato social para mulher, saltinho mais fino, mas com forma mais larga, que inclusive eu penso que vai revolucionar o setor, que inclusive o salto é removível. Então daqui uns anos, daqui um mês, daqui 6 meses, mudou o salto, nós podemos mudar, botar um salto mais grosso, se ele der um salto mais fino, então conforme a moda você muda o salto. E nós nunca fazemos coisas pensando em 90 dias, porque hoje, principalmente a mulher, tudo que você faz para moda hoje, cada 90 dias você tem que mudar. Então você pega uma coleção hoje, fez hoje, por exemplo, para a mulher, daqui 90 dias você já tem que jogar o preço lá embaixo, vender tudo, e tudo tem que vir nova. Você me entendeu? Cada 90 dias hoje tem que fazer sapato, coleção nova. E a gente pensa sempre em mudar os modelos em cima, mas quanto à sola, palmilha, a gente desenvolve para aturar muito tempo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você, que o primeiro sapato que eu fiz, os 2 primeiros, ele vende até hoje. Eu já tentei tirar de linha, não consigo. Mas ele vende até hoje. O Amazonas nunca teve, na história do Amazonas, durante 18 anos, uma matriz sendo produzida durante 18 anos a mesma forma. Entendeu? Então, e tudo que a gente desenvolve é acima de que a nossa preocupação maior são as palmilhas. Por que as palmilhas? Porque as palmilhas, elas são o apoio, elas são aonde o impacto. Você me entendeu? Tudo que você vai caminhar, e você vê os tênis hoje, trabalha tudo em cima de amortecimento. E nós criamos um amortecimento já na palmilha, por elas serem muito grossas, você me entendeu? Hoje. E nós fizemos, por exemplo, nós começamos com palmilha GVA e fomos melhorando, você entendeu? E hoje nós temos palmilha aí que, olha, que custa pra gente quase o preço da sola. E não economizando. Palmilha é uma coisa seríssima para nós. Que é o que está em contato com o pé. Entendeu? E a gente teve a felicidade de usar poliuretano, que é uma reação química, o PU, né? E ele é um material, ele é flexível, e em conjunto com a palmilha também, que é macia, então você tem um duplo amortecimento. E também anatomia. Algumas linhas
nós temos uma anatomia muito bem feita, porque para aquela pessoa que tem o pé mais calmo. Agora, quem não tem pé chato, às vezes ele incomoda um pouco, mas nós temos linhas com palmilhas mais retas também, justamente para a pessoa que tem o pé chato. Como que é feito e como é de lá para cá essa questão da tecnologia? Como que no desenvolvimento do calçado, ou mesmo na planta da fábrica, como que a tecnologia foi sendo incorporada? É muito difícil você dizer isso. Por exemplo, se você vai ter oportunidade, os meus meninos vão te levar lá dentro, você vai ver que tem uma fábrica que ela começou com 250 metros e hoje tem 1.500 metros aqui de prédios. Então o que foi? O primeiro prédio não era meu, era alugado. Aí conseguimos comprar o primeiro prédio. Os terrenos em volta nós começamos a comprar. Aí começamos a fazer um barracão para esticar para vir para cá, um outro barracão. Então não é uma fábrica que ela veio e fez um prédio, um layout para. Então tudo que aconteceu conosco foi imediatista. Quer dizer, dali para frente, o que nós vamos fazer? Não, isso assim melhor. Não, isso. Então, dali para frente nós começamos, compra essa máquina, compra outra, aumenta para cá, uma xerifada. Então você vai ver lá dentro que é uma fábrica que ela não é totalmente num prédio só. Os prédios são ligados, mas você vê que são separados. Então para nós não aconteceu isso de montar uma fábrica já com layout e não. A coisa aconteceu, foi acontecendo. Porque a gente nunca imaginou e nunca passou pela cabeça fazer 1000 pares de dia. Nossa meta era fazer 100 pares de dia, no máximo. Entendeu? Não sei se eu respondi. Só quantos funcionários hoje? A média normalmente nossa é entre 100 e 110 funcionários. Agora nós temos uma média de costura manual, por exemplo, fora. Nós temos mais ou menos umas 400 costureiras. Fora. São aquelas mulheres que cuidam dos filhos, entendeu? Levam os meninos na escola, né? Não tem quem olha, e ganha quase que um salário mínimo, ou às vezes até mais durante o mês. Entendeu? Seu Vainer, meu filho. Depois eu queria que você mostrasse a fábrica para ele. Tá? Você vai sair? Não, eu vou continuar nos orçamentos aqui na minha sala. Tá bom. Se chamar, a gente só por aqui. Tá bom. Nós paramos? Nessa questão da pronta da fábrica, das tecnologias. Então você vai ver, nós já montamos uma outra que chama Zero Estresse. Essa é para fazer um sapato que nós já estamos produzindo, um sapato em cima da construção dos melhores tênis, que chama estringado. Essa é colada a sola, entendeu? Mas também trazendo um pouco da Upanang, das palmilhas que nós já temos experiência hoje em desenvolver e fazer. Então nós levamos para lá e é um sapato extremamente confortável hoje, que é ali entre o Minuano e a Mitsubishi. Tem um barracão, nós alugamos ali e ali nós criamos a Zero Estresse. Entendeu? Ali é para fazer um estilo de sapato mais jovem, mais, entendeu? Né? Um sapato mais fora da construção daqui. Aqui continuou com o tradicional, costurado, todas, e lá em cima passou a fazer o colado. Entendeu? E vocês aqui trabalham com engenheiro de produção? Não. Isso não tem. Isso são todas as. Nós é que definimos, nós é que achamos o que é melhor para a fábrica nós fazemos. Entendeu? Porque uma empresa que você tenha engenheiro de produção, mas você tem aí que partir para fazer aí acima de 2, 3 mil pares dia. Entendeu? Porque o sapato é uma indústria que ela não é uma indústria
de alto rendimento, ela não é uma de alta lucratividade. Ela é uma indústria pobre e ela te dá muita mão de obra. Você entendeu? Por exemplo, para mim produzir um sapato meu, tem sapatos que são 130 operações. São 12 dias. Do dia que corta até ele cair na caixa, na mesa para ir embora, são 12 dias úteis. Entendeu? Então, eu sempre digo que o sapato é o único produto do mundo que você tem que fazer 2 iguais e vender como um. Você me entendeu? Você não pode cortar um pé de sapato numa pele e o outro pé noutra pele, porque os animais não são iguais. Um é mais velho, o outro é mais novo. Então, a porosidade dá diferença. Principalmente a frente. A frente do sapato, você tem que cortar na mesma pele. Porque quando a pessoa calça, ela fica em pé, ela olha em pé e vê a frente do sapato. O sapato é difícil. Mão de obra igual ao sapato, não tem produto. Hoje mecanizaram tudo, mas o sapato de couro, o rado de couro, o sola, só hoje você produz o sapato sem mão de obra, é um injetor. É um melissa, né? São tudo máquinas injetoras que injeta que não vai saindo que nem, você entendeu? Mas o sapato de couro nunca vai colocar couro, sola, palmilha dentro de uma máquina e sair sapato novo. Não existe, nunca vai ter essa possibilidade. Primeiro, o couro é reto. O nosso pé não é reto. Então você já tem que cortar e fazer com que o couro estique para moldar, para esticar para moldar o pé. Entendeu? Então tem um limite que não. Essa questão da tecnologia que na área de. Não adianta. O sapato, eu acredito que o sapato, nessa linha de sapato, quem propõe fazer. Então, as máquinas que existem hoje já existem há muitos anos. Quer dizer, estão sendo melhoradas, computadorizadas. Você entendeu? Mas quanto a você amanhã produzir 1.000, 2.000 pares de sapato de couro com 10 pessoas, não é um torno mecânico, igual você tem um torno nessas indústrias, hoje os robôs que montam automóvel, não é? Você pega um bloco, às vezes, de alumínio, põe dentro de uma máquina, de um torno, e aperta o botão, ele faz todo o bloco do motor, fura, ele faz rosca, ele quando sai dali de dentro, está pronto, é só você montar o motor em cima daquele bloco. O sapato não tem jeito. Nunca vai ter essa oportunidade. E de organização? Tem mudança? Hoje tem. Hoje nós estamos, inclusive, com a orientação do Sopracush. Meu filho tem feito deu alguns cursos e estamos tentando melhorar, inclusive racionalizar custo, entendeu? Perder menos, porque o couro é um produto que, se você brincar, ele quebra uma fábrica. Porque o cortador, quando ele não é bom, ele estraga o couro, ele perde, entendeu? Então hoje não, hoje nós estamos chegando num ponto que você sai uma ficha para o corte, sai, por exemplo, o previsto, 24 pares, vai gastar 6 metros, então vai os 6 metros para ele. Só que dentro dessa margem, ele tem uma quantidade que ele tem que devolver, porque dentro desses 6 metros tem que dar lucro. O cortador, bom. Entendeu? E o que mais avançou nessa parte nos últimos anos de tecnologia que provocou algum tipo de mudança? Porque eu estou falando no sentido... Máquinas que evoluíram as máquinas. Mas as mesmas máquinas que já existem há muito tempo. Então, vamos dizer assim, a disposição das máquinas, vamos dizer, praticamente hoje, continua... por exemplo, existe, por exemplo, no pesponto hoje existe hoje existe aquela fábrica que ela é todinha automática. Então o que acontece? Ela é projetada para cortar o couro, ele já entra numa esteira e
cada uma pessoa faz uma operação. E aquilo, par de sapato, ele vem na esteira, ele já entra na montagem e já sai na caixa. Então ele não sai dali. Isso são as máquinas, as fábricas hoje, com mais tecnologia. Entendeu? Que inclusive eu acho que nesse ponto você poderia, mas ele é uma pessoa muito ocupada, trocar uma ideia com o seu Pracucci, na hora que você poderia, porque ele... Então o que acontece? Hoje já existe em funcionamento isso. Então você corta e o sapato já vai sair sem ele sair dessa esteira. Ele vai em caixa, você me entendeu? Em tantas horas o sapato já está pronto. Entendeu? Um sapato montado, um sapato... Porque o nosso sapato, pela costura manual, ele tem que sair fora, você entendeu? Ele tem, porque como que eu vou pôr costureira na esteira para fazer? Então é um... Sob pressão da esteira. Você vai ver como que é costurado lá em cima, a menina pode até costurar, ela gasta aí, ela faz no máximo uma costureira 10 palhinhas. Entendeu? É a mão mesmo. Entendeu? Então existe, mas maquinário, por exemplo, hoje existe. Por exemplo, se você pegar na área de computadores, você põe, por exemplo, você pode comprar uma máquina hoje que corta através do CAD/CAM, entendeu? Que é tudo computadorizado. Então você tira os balancinhos, você coloca uma pele aqui, dá informação para o computador e a pele entra num lugar que tem diversos tipos, com laser, com jato de areia, com jato d'água, e ela já analisa a pele, separa todos os defeitos e dentro daquilo ela corta o par de sapato inteirinho, você entendeu? Isso já existe. Mas no nosso caso é muito difícil ainda, porque para você brincar com isso, você gasta 100, 150, às vezes até, conforme a máquina, $200 mil. Né? É difícil. No corte, quer dizer, no corte você, né? Na modelagem, por exemplo, hoje há, por exemplo, o CAD/CAM, você, em vez do modelista pegar a forma, desenhar na forma do sapato, você joga a forma dentro do computador e ali você desenvolve o modelo, você trabalha, faz as tiras, entendeu? E aperta um teclado, automaticamente vai sair cortado, prontinho o modelo no computador, entendeu? Depois para escalar, você também, depois que jogo você faz escala, você joga a cor, você faz a simulação. Isso também já existe, que é de última geração, né? Você pega, por exemplo, uma Nike, uma Reebok, uma Adidas, esse pessoal, uma Puma, eles têm hoje laboratórios que contratam, inclusive, pessoas ligadas ao esporte para fazer, às vezes, caminhada numa esteira e ser analisado durante 24 horas, entendeu? Então isso tudo para criar novas tecnologias para o conforto, né? Em cima para não virar o pé, para não entortar, entendeu? Quer dizer, até tênis hoje já com memória para corrigir o seu caminhar já existe, né? Já meio, vamos dizer, meio computadorizado. Conforme você pisa, ele automaticamente corrige o seu caminhar. Entendeu? Então isso também já existe, né? Tem no mercado. O senhor poderia apontar assim, que tem de especificidade na indústria de calçados e se Franca tem alguma diferença em relação a outros polos calçadistas? Franca tem, porque Franca é uma empresa, Franca foi uma das primeiras que se fez micro com calçado. Não, certo. Vocês estão falando dessa questão do que tem de especial, de específico na indústria de calçado em relação a Porque Franca, porque no passado existia dois setores no Brasil que mandavam no sapato, que é Sul e Franca. Entendeu? Tanto é que você, toda vez que fala com alguém que nunca veio a Franca, mas já viu falar em Franca, quando você fala, sou de Franca, pô, é terra do sapato.
sapato. Eu vou lá em cima, Então, você vai precisar de mim pela Gisele. Tá bom. Lá nos filhos. né? É lembrado antes de Novo Hamburgo. Entendeu? Por quê? Novo Hamburgo é mais o sapato de mulher, né? Isso foi muitos anos. Então Franca é muito forte nesse setor. Quem fez Franca, quem cresceu Franca, foi o calçado. Você vê que Franca hoje, eu estou em Franca desde a época que Franca tinha 100 mil. Hoje Franca tem quase 400 mil habitantes. Então, se você vê, Franca cada 10 anos está dobrando a população. Então isso foi o calçados que aconteceu. Só nós passamos a regredir depois que o dólar pegou a gente como hoje, né? Hoje, por exemplo, é impossível, humanamente impossível você competir até com a Itália. Hoje a Itália talvez vende, a Argentina hoje vende sapatos bons, mais baratos que o Brasil. Entendeu? Porque quando você tem uma exportação, porque o nosso parque cresceu com a exportação. Por quê? Quando as grandes empresas voltam para a exportação, dá às pequenas empresas a oportunidade de crescer. Quando as grandes empresas entram no mercado interno, elas sufocam as pequenas, porque ela tem mais poder de barganha. Para nós, que somos pequenos, médios empresários, para nós a maior alegria, porque eu sempre digo, eu gostaria de exportar um pouco, mas eu ao mesmo tempo deixei de mão pelo dólar e eu cheguei à conclusão de quem me fez foi o mercado interno. Então jamais eu vou abandonar o mercado interno para a exportação. Primeiro, mercado interno, depois a exportação. Eu tenho um parceiro no Japão que fez um trabalho maravilhoso no Japão pra gente. Ele chegou a montar 9 lojas com a marca Opananke Anfress, só vendia Opananke. Teve que parar. Entendeu? Primeiro, o Japão tem cota. Quando você não tem cota, você tem que comprar cota de outra, é caro. Custa $8 o par. Daqui para o Japão é $5 por par aéreo. Você me entendeu? E ele consumia uma média de 2.000 a 3.000 pares todo mês. Esse ano ele comprou só 250 pares. Por quê? Toda vez que a gente ia negociar um pedido novo com ele, era um preço novo. Pessoal que tem uma vida que nunca conheceu inflação, eles não aceitam isso. Igual o americano. O americano está sofrendo muito com a inflação agora. Por quê? Porque a inflação deles sempre foi gerada no terceiro mundo. Então, está caro aqui, eles vão para lá. Está caro lá, eles vão para lá. Então, eles mantêm o mesmo preço a vida inteira. Eu trabalhei 20 anos com eles, a média do sapato na época, de $15, era o sapato mais caro. Hoje, até hoje, eles tentam comprar sapato ainda por $15. Entendeu? Eles jogam com a inflação do terceiro mundo. Em termos de perspectiva, o que o senhor imagina? Porque hoje, conversando lá com o Arthur da POP, também reafirmou isso. Falou, a China está crescendo, ele falou inclusive isso, aposta na Índia, pelo sistema de castas, lá da organização social do país. Está crescendo a Índia muito agora também. E para o país, para a indústria calçadista nossa, para a indústria calçadista de Franca, qual que são as perspectivas, mesmo de sobrevivência? Eu tenho a impressão que vai ficar quem faz boa qualidade e quem faz sapato popular. Você me entendeu? Vai ficar quem tem conceito. Se o cara não tiver conceito, ele vai desaparecer. Entendeu? Agora, Franca sempre teve
a Franca vai parar, a Franca vai acabar, mas nós sempre conseguimos dar a volta por cima, né? Quer dizer, ou de uma maneira ou de outra, a gente nunca deixou de parar. Nós, por exemplo, temos uma perspectiva muito boa. Por quê? Nós estamos tendo uma experiência que é inédita no setor com relação a pessoas que vêm aqui e querem montar uma loja só para vender o nosso produto. Uma espécie de franquia, que eu não chamo de franquia, são parcerias. Entendeu? Porque eu acho que do momento que a pessoa vestiu a camisa para só vender o seu produto, ela automaticamente vai proporcionar a você uma certa estabilidade em pedido, em continuidade. Nós temos um exemplo hoje de São Paulo. A nossa representante há 16 anos, a Verônica, ela, quando começou com a gente, trabalhando em São Paulo, ela vendia para as lojas, ela tinha 2 filhos pequenos, e hoje cresceram, viraram homens, já formaram, 18, 20 anos já, e eles ganharam no shopping, num shopping, eu confundo os nomes dos shoppings de São Paulo, no shopping, agora eu não lembro o nome do shopping, né? Num shopping em São Paulo, e nesse shopping ela montou uma loja com o conceito Opanang, que chama Bini Calçados, mas dentro tudo Opanang, sapato mais confortável do mundo e tudo. E o sucesso foi tão grande que ela tinha sábado, por exemplo, fazia fila na porta. Entrava 4, 5 pessoas, não podia, tinha que fechar a porta porque era tão pequenininha a loja, né? Aí, o que ela fez? Ela começou a montar em São Paulo, dentro dos shoppings, lojas. Hoje já tem 6 lojas. E hoje ela já vende 30% da produção. Mas só vende o produto. Ela não aceita o outro sapato dentro da loja dela que não seja o Opanang. Entendeu? Então, é isso, por exemplo, já tem hoje uma pessoa que montou em São José do Rio Preto, uma em João Pessoa. Essa semana teve uma pessoa que nos procurou para montar em Bauru. A Verônica monta a Porto Alegre agora, a primeira loja dela fora de São Paulo, e no segundo semestre ela monta Brasília. Eu acredito que nós, dentro de uns 4 ou 5 anos, nós vamos ter aí a nível de Brasil e capitais, umas 40 lojas, e vendendo uma média de 100 pares cada um, ou vamos supor, 1.000 pares, 500 pares cada uma. Então você tem quase que a produção da gente garantida. Aí nós vamos escolher os clientes que de fato são companheiros, que desde o começo vem prestigiando a gente. Porque hoje tem muito lojista que compra um pouquinho de mim, mas compra muito do outro. E coloca o sapato do outro em cima da minha caixa na vitrine. Entendeu? Então, e o cara que copia a gente, ele não chega na loja e fala, olha, desenvolvemos um produto, é novo, é confortável, que foi desenvolvido pela fábrica. Ele fala, não, trouxemos aqui um sapato igual ao Opanang, igual ao anti-estresse, e vai custar 40% menos. Chega assim mesmo, desse jeito. Desse jeito. Entendeu? Então, é onde fala em conforto hoje, é o Opanang. O conceito ficou uma referência, ficou muito forte. Queira ou não, a gente criou um estilo novo. Nesse sentido é interessante, mas não deixa de ser também. Foi difícil, a gente sofreu muita pressão, né? Inclusive no começo tinha pessoas, fabricantes que, olha, esse cara tá ficando doido, onde se viu fazer um sapato só costurado a mão na sola e, né, chamar de anti-estresse, tá maluco. Hoje tá copiando a gente. Entendeu? Porque hoje, inclusive, mudou o conceito na loja. Antigamente,
que vendia primeiro era o visual. Hoje não, hoje é o conforto. Então, o visual, que é o que nós estamos indo para a feira hoje, para Francal agora, que nós vamos com visual e conforto. Que nós queremos fazer a pessoa entrar na loja pelo visual, a hora que põe no pé, você me entendeu? O conforto já chama mais atenção. Nós fizemos pesquisa entre lojas que vendiam o nosso sapato. O cliente homem, quando a gente só fabricava homem, nós colocamos uma menina vendedora, você chegava e pedia, olha, quero aquele sapato ali da vitrine. A vendedora trazia para você e a nossa vendedora buscava o nosso sapato velho, o feio, né? Que dizia para a pessoa, nós estamos desenvolvendo um produto e gostaria de escutar a opinião do senhor. Você pode pôr no pé? Ela põe no pé e levava. Cada 10, 8. Tem que pôr no pé. O sapato põe no pé, muda. Muda na hora, a pessoa. Entendeu? Acho que é isso. Se o senhor quiser falar alguma coisa do encerramento e tal. Se você quiser, se você tiver alguma dúvida, anota meu telefone. Eu vou te dar algumas coisas que eu tenho aí. Você entendeu? Depois eu queria até conversar depois com o filho do senhor também, como é que é o nome dele? Weiner. O Weiner, ele tem o Igor. Ele que está mais nessa parte da produção. Ele vai entrar com você lá. Oi. Eu não tenho ido lá por causa do pé, você entendeu? Eu sempre digo e repito e vou repetir para você. Se eu tiver que montar mais 10 empresas, eu monto as 10 em Franca. Não existe incentivo nenhum no mundo que faça com que eu monte alguma coisa fora de Franca. Por quê? Foi aqui que eu consegui tudo que eu tenho. Meus filhos nasceram aqui. Minha esposa nasceu aqui. Então, praticamente, eu sou mais francano do que muito francano que está aqui. Porque eu vim para cá porque quis. Agora, quem nasce aqui não. Nasceu, você me entendeu? Ele tem que ficar aqui. Ele não teve a opção de... Não. Então, é diferente. Então, eu gosto muito de Franca. Tem muita amizade, muita ligação, muita afinidade. Então, sempre Franca é primeiro lugar. E aí eu esqueci de falar também, que eu não trouxe a ficha, o senhor autoriza a utilização da gravação na pesquisa? Sim, não, você pode, inclusive gostaria, assim, entendeu? De receber de você depois uma cópia pra gente, se puder, inclusive, te ajudar. Sim. Depois a gente pode até incluir mais coisas. Vou mandar trazer algumas coisas para você vai ler, você vai... Inclusive publicamos agora, ajudei a publicar um livro que o Coutinho que fez, o primeiro que está saindo aqui, você que vai levar, dos anos 20 aos anos 50, que é uma época que dos 50 para frente existe história contada da indústria calçadista, mas dos anos 20 aos 50 não existia. Então foi feito agora e a gente inclusive ajudou a publicar. Olha, entendeu? E é verdade. Eu vou te dar não existe. Não existe mesmo, dificílimo. Tem que pesquisar em fontes e são escassas, né? Agora dos anos. E depois que começou a exportação, parece que também tem mais pesquisa ainda, anos 70, anos 80. Agora tem um pessoal pesquisando, como eu também, essa coisa dos anos 90, o que está acontecendo, quais são as mudanças. Vai ter o 20 a 50. Nós criamos uma linha para diabético. Eu quis dar a este sapato um selo de conforto que fosse de crédito de qualquer pessoa brasileira, que é o Inmetro. Eu fui ao Inmetro e pedi que eu queria certificar o meu sapato que era direcionado a pessoas portadoras de diabetes. Um selo de conforto. Eles me disseram o seguinte, me responderam, olha, nós não temos normas para certificar sapato confortável. Nós temos que criar a norma. Então, passou-se um ano e meio mais ou menos, eu de vez em quando ligava, eles me informaram que já tinha as normas, pegaram as normas mundiais e criaram as normas
para certificar um sapato no Brasil de conforto. Então eu fui a primeira empresa a ter coragem de ir no Inmetro e pedir um selo de conforto. Inclusive, durante 3, 4 anos eu explorei isso e eram esses 2 modelos só. Porque se você quiser para toda a linha, você tem que certificar todos os pares. E custa, em média, R$5.000 por modelo, por ano. Se eu tenho 200 modelos, gente... Então, esses 2 eu certifiquei muitos anos. Agora eu parei porque eu acho que a exploração do Inmetro. Entendeu? Todo ano você tem que fazer a mesma coisa. Entendeu? Mas como o primeiro. E já passou até praticamente a ser uma certificação própria, né? Sim, né? Nós temos inclusive um selo que é da ANAD, a Associação Nacional de Assistência ao Diabético. Esse nós temos, entendeu? Salto alto, né? Que um investimento na mulher que o patinho feio que virou cisne. Então você vai ler aqui a história, né? Entendeu? Tá? E o Igor. Aqui você vai notar que não tem muito o Weiner, porque o Weiner faz uns 2 anos que está mais com a gente, entendeu? O Igor não, o Igor já sempre foi mais ligado a... Aqui você vai ver, ó. Aquele caso lá. É isso, aqui, ó, Cana das Lojas. É outro caso inédito no setor. A representante que tornou a maior cliente. Ela está hoje em Porto Alegre, acabando de coordenar a montagem da primeira loja dela fora de São Paulo. Porque as empresas, quando a gente fez, que quis inclusive participar, entendeu? Amazonas, o MSN. Aqui, ó, nós fazemos e damos de presente para todo mundo que vem aqui, é uma agendinha de bolso. Você carrega aqui no bolso, nós fazemos ela e nós forramos aqui de couro, né? Aqui tem no bolso, né? Esse é o que eu te falei, ó. Caramba, hein? Então aqui tem essa história tudinho, e a gente teve a oportunidade de ajudar um pouco. Aqui. Pessoal bom, hein? Viu? E essa aqui é uma cartilha que a gente mandou fazer também, junto com